Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite. Mensagem que antecede a prece da saudade da noite de hoje. Ninguém morre. Não reclames na terra sobre os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chore, de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem, pois lágrimas sem revolta é o orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo nos mostra a ressurreição
pois todos nós estamos vivos na presença de Deus. Texto de Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier, no livro Tempo e Nós. Boa noite a todos. Meu nome é Iris Alvim, sou trabalhadora da Casa de Miguel. E hoje vamos estudar o capítulo 5, itens 14 a 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Suicídio e Loucura. Para a gente começar a entender esse tema, vamos ver a definição de loucura. Atualmente, a noção de loucura está relacionada com um desequilíbrio mental que se manifesta numa percepção distorcida da realidade, na perda do autocontrole, em alucinações e em comportamentos absurdos ou que não se justificam. E a loucura caracteriza-se pelo afastamento do indivíduo de seu modo habitual de pensar e de agir. No item 14, Kardec comenta que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. E ele continua: se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, as reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. E é verdade, o Espiritismo nos fortalece para olharmos com outros olhos os problemas, as dores, os males e todos os outros fatos que acontecem na nossa vida. Sabendo que a vida é só uma passagem para a nossa evolução, sabendo que ela não acaba com a morte, que as dificuldades são somente provas que temos de passar, nós nos fortalecemos, evitando que o desespero tome conta de nossas mentes e nos coloque no patamar da loucura. E com o suicídio? Kardec comenta no item 15 que ocorre o mesmo, quer dizer, o suicídio se dá por desespero, onde o suicida não tem coragem de suportar os problemas que o envolvem. Como observamos, o suicídio e a loucura, pelo menos na sua maioria, têm o mesmo motivo. É claro que neste caso não podemos colocar o suicídio inconsciente, quer dizer, os que perdem a vida por beber demais, usar drogas e outros atos ou comportamentos perigosos que terminam levando ao fim da sua vida. Mas aquele que sabe que os sofrimentos são passageiros, que a vida é só uma passagem, que temos a eternidade pela frente, por que se deixaria levar pelo desespero do momento e terminar a sua vida? Ainda mais sabendo que teriam sérios sofrimentos pelos seus atos. Sofrimentos que seriam facilmente evitados se tivesse paciência e esperasse a dor passar. Kardec nos pergunta: o que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Infelizmente, o número de suicídios tem aumentado bastante nestes últimos tempos.
até mesmo crianças, que sempre esperamos encontrar na mais pura felicidade, têm cometido ato de suicídio. Por quê? Porque até crianças. Se todos soubessem, até os pequenos, que a vida continua, que não há morte, não há fim, não há dor eterna, se todos conhecessem os ensinamentos dos espíritos, ainda haveria tantos suicídios? Kardec comenta no item 16. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade, porque se você incentiva essas doutrinas que fazem com que as pessoas percam totalmente a esperança numa vida futura, que acham que aquele momento, aquele problema é o caos e é melhor morrer, essas pessoas também serão responsabilizadas pelos seus atos. E Kardec continua: com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Além de tudo o que já falamos, Kardec ainda nos demonstra, no item 17, um aspecto mais decisivo ainda, ofertado pelo Espiritismo. Ele nos apresenta os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar sua vida. Eles, os suicidas, nos falam dos seus sofrimentos terríveis, apesar de serem temporários, porque o pai não condena um filho a uma pena eterna. Apesar deles passarem esses sofrimentos que eles passam depois de cometerem suicídio, são muito maiores do que qualquer sofrimento que os tenha levado ao ato do suicídio. E Kardec completa no item 17. O espírita tem vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objetivo de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Ele se engana achando que vai encontrar seus entes queridos lá, mas o suicida não consegue encontrar. Eu gostaria de terminar esse estudo com uma mensagem de Emmanuel, publicada no livro Amigo, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e é intitulada Ante o Suicídio.
Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento ou procurado extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desses atos, a se lhe configurarem no próprio ser, na forma dos chamados complexos de culpa. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas, na espiritualidade, não são órfãos da misericórdia divina, e por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação que, na maioria das vezes, lhes custará longo tempo. Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores se te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus, que em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Observa que não existem provações sem causa, e em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para buscar os resultados de nossas próprias ações do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedoras do que as nossas. O melhor meio de nos prevenirmos na Terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombra que nos envolvem a mente. E, por fim, consideremos nas piores situações em que nos sintamos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. Ele sempre nos joga uma boia, e é só esperar que ela virá em todos os problemas que encontrarmos pelo caminho. Então, meus companheiros de caminhada, vamos encarar todos os problemas com fé, amor e esperança, sabendo que sempre a dor passa e que Deus nos deu a vida eterna e Ele é como um Pai, muito justo, muito bom. Ele sempre nos resgata de todos os problemas. Não percamos a cabeça, não entremos na loucura e não cometamos suicídio, porque a gente precisa de fé, amor e esperança, porque Deus está sempre presente em nossa vida. Boa noite para todos e que a paz de Jesus esteja conosco. Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, a
todos os guias espirituais da nossa casa de orações. Muito obrigado por todos esses ensinamentos, por todas as luzes e dádivas que recebemos nas noites de hoje. Muito obrigado por todos os nomes que foram encaminhados ao Pai em orações pelos nossos queridos irmãos desencarnados. Muito obrigado por esse completo alento, por essa presença constante, acalentando nossos corações sofridos, acalentando os nossos irmãozinhos que se foram. E Senhor, querido Mestre Jesus, nos ampare, nos ilumine, para que consigamos ser fortes nesses momentos de tristeza, nesses momentos de dores intensas, que consigamos não afetar os nossos entes queridos que se foram e que eles sejam também amparados, ajudados, e que mesmo quando a gente chora e sofre, que esse sofrimento não os afete negativamente, mas que eles saibam que nós choramos e sofremos porque sentimos falta e os amamos, mas que queremos que eles sigam um caminho para o alto sempre e nunca fiquem presos ao nosso sofrimento. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a todos os trabalhadores. Muito obrigado por essa reunião.